tarde, gente. Eu sou a professora Edna. Estou trabalhando em conjunto com a professora Noefânia, referente a um estágio da nosso curso de História que nós fazemos na Universidade Estadual do Ceará. A nossa temática da aula de hoje é dar continuidade ao início da Segunda Guerra Mundial, que a Noefânia começou, e nós vamos tentar ver aqui o desenrolar da Segunda Guerra e a participação do Brasil na guerra. Antes de continuar, eu vou deixar aqui logo uma proposta de atividade para vocês. Após essa videoaula, vocês vão assistir o vídeo sobre a vida do alemão Adolf Hitler, e após o vídeo nós vamos postar um quiz para vocês na plataforma lá do Google Form, ok? Como eu já bem frisei, na aula passada nós estudamos como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, e agora nós vamos problematizar por que e quais as principais causas dessa terrível guerra que matou milhões de pessoas, né? Então esta guerra, ela tomaria outros rumos com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos colocou seu poderio industrial contra os nazistas, fabricando navios, tanques, aviões e toneladas de armamento. A partir de 1942, as forças alemãs começaram a sofrer bombardeios, e é neste período que a Força Expedicionária Brasileira, FEB, participa da luta contra o nazifascismo. Porém, a participação do Brasil na Segunda Guerra envolveu um delicado balanço entre as questões econômicas, comerciais, políticas e estratégicas. Nos anos anteriores ao conflito, o país ele vinha aumentando o seu comércio com a Alemanha de Hitler, até se transformar, no final da década de 30, no sexto maior parceiro comercial alemão. Além disso, havia setores do governo brasileiro que simpatizavam com os nazifascistas, os ideais que eles possuíam, né? E as atitudes do próprio presidente Vargas chegaram a alimentar rumores de que o Brasil ele poderia aderir à aliança feita pelos países da Alemanha, Itália e Japão, que ficaram conhecidos como Eixo. Porém, em junho de 1940, o presidente brasileiro Getúlio Vargas faz discursos demonstrando simpatia à causa dos países do Eixo. Alguns generais sugerem apoio à Alemanha. Do outro lado, os Estados Unidos não gostaria muito de usar esse termo acenavam, não. Eu usaria um termo de pressionava mesmo, né? Com uma cooperação financeira maior e militar, caso o Brasil ele se afastasse do bloco inimigo. Nessa negociação, quem pôs mais vantagem na mesa foram os americanos, porque eles ofereciam uma colaboração econômica alta, uma ajuda para reequipar as forças armadas e ainda um apoio financeiro para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que impulsionou a modernização do parque industrial. Então, os americanos eles ofereciam grandes vantagens ao povo brasileiro. Paralelamente, ou em contrapartida,
a diplomacia americana pressionava mais e mais o Brasil a conseguir borracha, minérios e outros materiais estratégicos no esforço de guerra, além de ter autorização para instalar bases militares no Nordeste, região-chave para o controle do Atlântico Sul. Como o nosso país tornou-se o maior aliado dos Estados Unidos da América do Sul, os navios brasileiros viraram alvo do eixo. No início de 1942, pressionado pelo governo americano, o Brasil rompe relações diplomáticas e comerciais com a Alemanha, Japão e Itália. Quais as consequências desse rompimento? Como o Brasil ficaria agora? Então, o Brasil ele foi torpedeado por submarinos alemães e italianos. Ao todo, 36 navios afundam, matando quase 1.000 pessoas. Posteriormente, foram organizadas dezenas de passeatas de estudantes e do povo contra os nazistas. Então, o governo brasileiro ele declara guerra contra os países do eixo, salientando Alemanha e Itália, e em 22 de agosto de 1942. A FEB, Força Expedicionária Brasileira, foi organizada oficialmente em agosto de 1943, mas só em julho de 1944 é que esta força embarca 25.000 soldados para a Europa. Desse total, 465 foram mortos e 1.517 foram feridos. Os soldados brasileiros, chamados de pracinhas, escolheram como símbolo da FEB uma cobra fumando cachimbo. A expressão "a cobra vai fumar" é um ditado popular brasileiro que significa algo difícil de ser realizado. E se acontecer, sérios problemas podem surgir. O ditado surgiu como uma provocação da Força Expedicionária Brasileira aos mais pessimistas, dos quais, dentre eles, o presidente Getúlio Vargas, que diziam: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Então essa foi uma resposta aos ideais que o próprio presidente Vargas ele tinha contra as Forças Armadas Brasileiras, né? O próprio presidente não acreditava que os nossos combatentes, os nossos soldados, eles conseguissem se sair vitoriosos em uma batalha. O primeiro combate com a participação dos soldados brasileiros ocorreu em setembro de 1944. A última ação da FEB foi em abril do ano seguinte. A batalha mais conhecida foi a de Monte Castelo, com a vitória dos pracinhas. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada, temerosa em chegar até vocês com o objetivo de vocês conhecerem um pouco mais sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial, na qual o Brasil ele entra, né? Também defendendo ideais econômicos, puxando um pouco para o lado econômico brasileiro. Mas eu acredito que deu para vocês entenderem um pouco a dinâmica aqui da aula. Então vocês, como foi dito no início da aula, assistam ao vídeo sobre a vida de Adolf Hitler e depois vocês vão receber o sitezinho para que vocês possam entrar no Google Form e participar desse quiz. Um beijo, obrigado.